A partir de agora está no ar a Rádio 780.8 de Imbituba. Boa noite a todos, eu sou Ismael e hoje nosso tema é Linguagem Assembly. Para discutirmos esse tema foi convidado o Dr. Wilson Medeiros, bacharelado em Ciência da Computação e com doutorado em Linguagem de Programação. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, nossa primeira pergunta do dia hoje é: o que é Assembly? Como surgiu? Quando surgiu? Primeira máquina utilizada, primeira pessoa utilizada. Fala-nos um pouco sobre o Assembly. Assembly foi uma das primeiras linguagens de programação da história. Surgida na década de 50, época em que os computadores ainda usavam válvulas. Eles usavam aquelas válvulas que hoje seria a notação binária, onde uma válvula acesa seria o número 1 e a válvula apagada o número 0. Só que eles começaram a perceber que alguns cálculos davam errado. A história dos bichinhos, então, é isso, né? Isso. E eles foram a fundo para saber por que estava dando errado esses cálculos. E eles acabaram descobrindo que era um bichinho que ficava ali ao redor da lâmpada, da válvula, enquanto ela acendia, e que morria e acabava danificando a válvula. Foi então que surgiu o termo que eles deram um nome para esse bichinho, que seria o bug. Foi então que surgiu o termo que seria os problemas de computadores, o bug. Então, a linguagem Assembly, ela surgiu no pós-guerra, onde um cara muito doido, Maurice Vincent Wilkes, ele pegou o projeto de von Neumann, ele leu em uma noite e depois ele construiu o EDSAC, que foi inspirado nesse projeto. Agora, um cara mais doido ainda, em 1948, Daniel Hoster, ele construiu o IBM 701 Computer. O que foi esse IBM 701 Computer? É que com um projeto de Vincent Wilkes, ou Sir Wilkes, como ele é chamado lá no Reino Unido, ele tinha que fazer todo o trabalho manual de compilar a linguagem. Então, o que esse Daniel Hoster fez? Ele fez um montador, que seria... O que esse montador faz? Ele pega o arquivo com código, descodifica, traduz para a linguagem que a máquina vai entender, ele aponta os erros, ou seja, ele debuga e executa o programa. Certo. Doutor, por que aprender Assembly se ela é uma linguagem de baixo nível? A primeira razão para que a gente possa aprender Assembly, para trabalhar com Assembly, é a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento de seu computador. Você vai ter controle total sobre o seu computador. Uma outra razão é que os programas Assembly são mais rápidos, menores e mais poderosos do que os criados com outras linguagens. E também tem outra razão muito importante, é que se a linguagem de alto nível, porque a linguagem Assembly é uma linguagem de baixo nível, onde você não tem aqueles luxos da linguagem de alto nível, como estruturas de repetições, que facilitam o programador. Quando uma linguagem de alto nível falhar, você pode recorrer à linguagem Assembly, que é a base das linguagens de alto nível. Certo. E aí você vai ter uma otimização bem melhor do seu programa. Doutor, vamos supor que eu sei Assembly, eu domino a linguagem. Onde eu vou utilizá-la? A linguagem Assembly é utilizada para a programação de processadores. Os processadores, existem várias famílias de processadores. E cada família ela possui seu próprio conjunto de instruções embutidas, ou seja, a linguagem Assembly. Então, para que você possa programar um microprocessador, ou processador como é chamado usualmente, você teria que saber as instruções que essa família usa. E existem vários tipos de processadores, mas os mais utilizados são o CPU, com workstations e mainframes, os processadores digitais de sinal, os DSPs, e microcontroladores, que são processadores relativamente flexíveis, de relativo baixo custo.
E os GPU, ou unidades de processamento gráfico, que é um microprocessador especializado em processar gráficos. Os microprocessadores eles são utilizados em qualquer sistema computacional, que seria o cérebro do sistema computacional. Pois é, doutor. Tem alguma desvantagem a linguagem Assembly? Sim, existem várias desvantagens por ser uma linguagem de baixo nível. Ela é difícil de ler, aprender, entender, debugar. Com certeza, com E certeza. difícil de manutenção. Outra desvantagem também é porque um programa escrito em linguagem Assembly não é muito legível. E por isso ele deve ser muito bem documentado. Por isso que os comentários eles são muito importantes na linguagem Assembly. E as vantagens dela, doutor? As vantagens é que um programa escrito em linguagem Assembly vai ser bem mais rápido que um programa escrito em linguagem de alto nível. Certo. E os bugs, que seriam os problemas eles podem ser analisados bem mais facilmente. E se o programa faz coisas diferentes da que foram escritas e são esperadas, na linguagem Assembly vai ser bem mais fácil localizá-lo. Doutor, se eu quiser desenvolver um vírus em Assembly, eu poderia? Sim, você poderia. Doutor Wilson, será que teria mais alguma desvantagem da linguagem Assembly? Tipo, Sim. criação de vírus, alguma coisa parecida? Sim, como a linguagem Assembly é a base da programação de microprocessadores, ela também pode ser usada para o mal. Vamos supor que você está no seu computador e ali tem um vírus. Esse vírus foi construído em linguagem Assembly, onde ele vai lá e Pode danificar a máquina, no danifica a sua máquina, porque ele entra a fundo, ele é construído para ser rápido, veloz, onde irá acabar com o seu sistema. Como a linguagem Assembly ela descodifica o código, muitos programadores que sabem utilizar essa linguagem, eles ficam horas, até dias, eles procurando na linguagem de programação de algum programa, ou até mesmo sites de bancos onde é feito os hackeamentos pela internet. Só interrompendo, doutor, acho que nós vamos ter que avisar os policiais federais para se cuidarem, porque o negócio agora tá bravo. Eles ficam procurando algum erro no sistema para que eles possam invadir esse sistema. Então, por isso que a linguagem Assembly também pode ser usada para o mal. Até mesmo o craqueamento de programas ou até mesmo a reprodução de DVDs piratas, ela é feita em linguagem Assembly, pois ela pega o DVD original e decodifica para um plágio, ou seja, por isso que é crime a venda de CDs piratas. Então, galera, resumindo, a linguagem Assembly é uma linguagem de baixo nível, mas muito importante, pois quando uma linguagem de alto nível falhar, ali ela está. E também você poderá entender melhor o seu computador através dessa linguagem. Então, boa sorte aí para quem quiser aprender Assembly, pois é uma ótima alternativa para quem quer ser um bom programador. Certo, pessoal, então esse foi o nosso programa de hoje, a linguagem Assembly, a linguagem dos malucos e inteligentes. Tenham uma boa noite.